Boa noite a todos, nossos companheiros que estão no Facebook, também os companheiros aqui do Pautalk. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o estudo de hoje trazendo o capítulo 15, Apelo Cristão. Nós estamos ainda nesse capítulo, né? O instrutor Eusébio está fazendo uma palestra aqui. E o ponto que nós paramos é esse aqui, ó. Já quase no final deste capítulo, caso no final não, acho que tem umas boas páginas ainda para terminar o capítulo aqui, né? Então não é quase no final não, acho que na metade talvez, né? Ok, tem umas 3 páginas ainda, né, Diana? Muito bem, então, vamos dar continuidade aqui, tá? Lembrando que o instrutor Eusébio está falando a respeito, ele está fazendo uma palestra para companheiros de várias religiões e no plano espiritual eles estão desprendidos pelo sono e está falando sobre a importância do amor universal, a importância de rompermos com as barreiras sectárias, né, o pensamento de supremacia de uma religião sobre a outra. Então a importância de eliminarmos essas barreiras, né? Ele está falando lembrando como é que era o início do cristianismo, tá? Como é que os cristãos agiam no início. Então essa lembrança que ele está trazendo aqui, né? Então ele diz assim: Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos, dividido em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável, né? Então, primeira coisa aqui, né, de hoje. Jesus fundou a religião do amor universal, né? Ele não fundou uma religião particularista, né? Mas ele fundou o cristianismo. Não, Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou religião nenhuma, né? Ele não, né? Os homens se encarregaram de organizar, né, as várias religiões que depois foram se separando aí, né? Mas ele mesmo não fundou religião nenhuma. A religião de Jesus é a religião do amor, né? Da caridade, da fraternidade, né? Ele deixou bem claro que ele veio para começar a instalar o reino de Deus no coração dos homens, né? Ele não veio instalar o reino de Deus fora dos homens, ele veio instalar no coração dos homens. É lógico que esse reino de Deus ele vai se tornando algo fora também, né? Através das estruturas que se vai criando. Mas o objetivo dele central era a instalação do reino de Deus dentro das criaturas, né? Então tem até aquele Humberto de Campos que tem um daqueles contos, né, que ele tem nos livros dele, que sempre apareciam para Jesus aquelas personalidades mais importantes da época, tal, pessoas ricas, afeiçoadas ao poder, e ouviram falar que Jesus estava fundando um reino novo, né? O pessoal já corria atrás, né, de Jesus, para saber como é que seria esse reino novo, né? E os diálogos são muito interessantes, porque, Senhor, eu ouvi falar que o Senhor está fundando um reino novo, né? E qual será o lugar dos bons nesse reino? Qual será o lugar dos bons? Aí Jesus falava assim, olha, o lugar dos bons será ajudando os maus, para que eles também se tornem bons, né? Senhor, mas me diz uma coisa, e os ricos? Onde é que estarão os ricos nesse reino? Aí Jesus falava assim, olha, os ricos, eles vão estar ajudando os pobres para que também se tornem ricos, né? Então Jesus ali, essas tiradas de Jesus, muito interessante, né? E todo mundo já queria o seu lugarzinho, né, Diana? Todo mundo já queria sentar uma à direita, outra à esquerda, outro, né? O pessoal já acostumado com as distinções materiais, já queriam se distinguir nesse novo reino, já queriam o seu lugarzinho, né? É muito interessante isso.
E então é a mania que a gente tem, né? Egóica de sempre procurar as vantagens para nós, né? Nunca observarmos as vantagens dos outros, né? Ou as necessidades até mesmo dos outros, né? Então Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável, né? Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores, dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Então, olha só, malgrado esse erro lastimável dos homens. Qual erro lastimável? O do sectarismo. O de criarem as várias escolas sectaristas, né? As várias vertentes aí dentro da vertente cristã, né? As várias escolas cristãs aí, só que de característica sectária. Sempre cada um achando que a sua é a melhor sobre as demais, né? Por isso deve ter mais fiéis e por isso tem que ter uma supremacia sobre as outras. Isso aqui ele vê como um erro lastimável dos homens, né? Só que ele fala assim, olha, malgrado esse erro lastimável, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo, né, Marcinho? Quer dizer, a essência continua a mesma. A essência do que Jesus trouxe continua a mesma, malgrado os erros que nós colocamos ao longo da história nas várias religiões, né? A essência de Jesus continua a mesma, intacta. Muito embora tenha havido distorções e traduções equivocadas e exclusões, né? Alterações mesmo nos textos, a essência não foi alterada, a essência continua a mesma, né? Graças a Deus conseguiu se manter intacta a essência do Evangelho, né? Quer dizer que é uma mensagem mais poderosa do que as nossas inferioridades, né? Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação da terra, né? É mais assim está dizendo, né? Ainda bem que temos esse recurso do Evangelho, né? Exatamente. Mensagem divina, né, Diana? Então, olha só, não dá para a gente justificar as nossas dificuldades colocando a conta dos erros que foram praticados ao longo da história no contato com as religiões. Nós não podemos justificar a nossa passividade, o nosso, né, até a nossa indiferença perante o próximo, perante o Evangelho, e colocar a conta desses erros que foram cometidos. Nós não podemos fazer isso, né? Então, se algumas pessoas, né, se permitiram desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou. Quer dizer, nós continua valendo o Evangelho, continua valendo o chamado de Jesus, continua valendo as nossas obrigações perante o próximo, né? As necessidades de elevação diante de Deus, diante da vida que nós temos. Continua tudo isso valendo, né? Mesmo que, historicamente, se tenha cometido vários erros em nome da religião, né? Interessante isso, até porque, por exemplo, na Europa, né, Rosarinho? Rosarinho mora em Portugal. Na Europa existe uma descrença muito grande. Alguns países mais do que outros, né? Mas existe uma descrença muito grande da religião, não é, Rosarinho?
Existe uma descrença por quê? Porque, opa, eu tirei e coloquei de novo. Desculpa aí, Elcio, boa noite. É, porque já se fez muito mal em nome da religião, né? Já se praticou muito mal, boa noite, Elcio. Já se praticou muito mal em nome das religiões, né? Então hoje o pessoal prefere um lado mais científico, é meio assim, avesso à religião, né? Só que isso não se justifica, se a gente for pensar bem, né? Isso não se justifica. Quer dizer, os erros dos homens praticados em contato com a religião, né? Santa Inquisição, né? Entre outras coisas, aí, as guerras religiosas, né? De origem religiosa, as cruzadas e tantas coisas aí que a influência, né, da religião sobre o Estado, né, a mistura do Estado com a religião, então isso provocou problemas muito sérios, né? Mas a mensagem de Jesus continua a mesma, sempre foi a mesma, né? Para quem estudasse com isenção, com boa vontade, encontraria do mesmo jeito a mensagem pura de Jesus, né? Tá certo que em alguns momentos da história você não podia nem estudar, né? Então é complicado isso também. Em alguns momentos da história, os livros eram proibidos, né? Ou eram incompreensíveis, né, Rosarinho? Mas todas as religiões o fizeram, é verdade, né? Todas têm o seu caráter superior e têm os seus problemas históricos aí, né? Então é verdade. Então vamos lá. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? A Diana está dizendo que o problema não são as igrejas. Deturpa a mensagem. Né? O problema são as igrejas. Então, aí no caso, Diana, o problema são os homens, né? Não são as igrejas. Tadinha das igrejas, né? Tadinha das religiões, né? Porque o problema não é da religião, o problema são dos homens, né? O problema é que nós pegamos um conteúdo puro, um conteúdo muito positivo e nós adicionamos as nossas mazelas, né? Nós adicionamos o nosso caminhão de conflitos, de necessidades quiméricas, de ilusões, nós deturpamos as religiões. A verdade é essa, né? Os homens distorcem a mensagem segundo seus próprios interesses. Esse que é o grande problema, né? Então as religiões, essas voltadas para o bem, voltadas para o crescimento do ser humano, trazem uma mensagem positiva, mas é que nós acabamos introduzindo as nossas mazelas, né? A Rosarinho, por isso o espiritismo é pouco aceito, né? Não tem dogmas nem rituais, né? Sai um pouco daquele tradicional, né? Daquela ritualística tradicional, né? É, não tem líderes que vivem dentro da estrutura, né? Que vivem da estrutura, né? Existem líderes, né? Líderes de qualquer grupo tem líderes, né? Não tem jeito, né? Isso não é ruim ter líderes, né? O ruim é como que o exercício do poder se dá, né, Rosalinho? Se o exercício do poder se dá de uma forma amorosa, promovendo o bem-estar do grupo, tá ótimo, da organização tá ótimo, né? Mas se para explorar interesses coletivos, né? Ou interesses pessoais explorando a coletividade, aí a coisa complica, né? É. Foi a Tânia, né, que falou, né? Rosarinha, nem se paga para perdoar pecados, é verdade. Então, continuando aqui, né?
Deixa eu ver. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amar-vos uns aos outros. Sofisma uma falsa verdade, né? Na época dos filósofos gregos haviam sofistas, né? Que era uma classe de filósofos que não buscavam a verdade, né? Eles buscavam ganhar discussões. O objetivo deles era ganhar as discussões, não era falar a verdade. Ou seja, para ganhar as discussões valia qualquer coisa, né? Até distorcer as verdades, né? Ou as mentiras, torcer as mentiras para fazê-las parecerem verdades, né? Para ganhar as discussões. Sócrates estava sempre nos embates com os sofistas, assim como Jesus com os fariseus. Sócrates ele estava sempre nos embates filosóficos com os sofistas, né? Então não há sofisma algum, né, que tenha conseguido empanar o brilho de amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? Né? Oi Maria, um beijão, tudo bem? Então, né, voltando aqui, perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus, encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Né? Tirar aqui, peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Tá, agora. Pronto. Oi, som, né? Ok. Então, deixa eu ver aqui. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? Quer dizer, nós achamos que vamos servir a Deus encarcerando a fé nas igrejas, nos templos suntuosos, ricos, pomposos, né? E dizendo a minha igreja é maior do que a sua igreja, não há igreja maior que a minha, não há Deus maior que o meu, encarcerando, não há salvação fora da minha igreja, você tem que entrar na minha igreja para você ser salvo. Quer dizer, é assim que nós queremos servir a Deus, encarcerando, né, os serviços da fé nos templos suntuosos, né? Boa noite, Fernando. A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Tá? Quer dizer, a pompa, quanto mais pomposo seja o ritual, quanto mais ostentação, maior é a ilusão. Boa noite, Wilson, um abraço. Maior a ilusão que nós trazemos acerca das nossas obrigações perante o reino espiritual, perante a vida espiritual, né? Por quê? Porque demonstra que nós não entendemos nada, né? Quanto mais nós localizemos as nossas realizações no ter e no ostentar, é sinal que nós não aprendemos nada ainda, né? É sinal que nós ainda estamos vivendo mais pela aparência do que pela essência, né? A Tânia dizendo aqui, é tão pequeno isso, vai justamente de encontro, amai-vos como eu vos amei, né? É verdade. Então, continuando, né? Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranta fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Que coisa, né? Como os espíritos
conseguem traduzir em palavras aquilo que acontece mesmo, né? Aquilo, a realidade, né? Como é que eles conseguem sintetizar tão bem, né? Quer dizer, seria infrutífera a missão do mestre? Jesus teve um trabalho danado, um planejamento, uma execução, né? Uma beleza da sua mensagem, tudo que ele fez. Isso tudo seria infrutífero se nós quiséssemos encarcerar a fé no nosso templo. Né? Nós transformaríamos uma missão de Jesus que foi para a terra inteira. Nós transformaríamos isso numa coisa sectária, numa coisa de privilégios, né? De alguns privilegiados, né? De algumas pessoas que aceitaram a minha religião e não. Então, assim, seria reduzir muito a missão de Jesus, né? Seria reduzir muito. As trincheiras sectárias, né? Onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Né? Então, nós muitas vezes dissimulamos a cordialidade e no fundo o que há é a hostilidade. Né? No fundo o que há é a hostilidade recíproca entre religiosos, entre pessoas ligadas à religião. Né? Isso, veja bem, pessoal, isso aqui parece uma coisa óbvia por um lado e por outro quase que inadmissível, né? Mas veja bem, isso em nome de Jesus. Isso é que é incompreensível, né? Em nome de Jesus, divisão, briga, dissensão, isso que é impossível, né? É inacreditável, né? É inacreditável, né? A Diana, e essa orientação não foi compreendida até hoje, né? Então, é verdade. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna? Não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna? Quer dizer, a única maneira que nós conseguimos usar, olha, Cláudia, um abraço, para exercitarmos a nossa fé, né? Para vivermos a nossa vida religiosa, a única forma de externarmos a nossa crença é através dessa concorrência menos digna. Né? Será que é só isso? É o melhor que a gente pode fazer? Né? Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras. Por quê? Se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo também abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Então, olha que coisa, né? A Diana dizendo aqui, né? Ale, até no Espiritismo está acontecendo isso. Meu centro é melhor do que o seu centro, né? Exatamente, Diana, está em toda parte, né? Em qualquer grupo, na verdade, né? Dentro de uma empresa, dentro da religião. E é verdade, né? A gente esquece que Jesus falou para nós nos amássemos, não nos amassássemos, né? Né? Nós nos amássemos, né? Então, né? Nós temos que transformar de fato, né, essa fraternidade em algo visível, como Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, né, por muitos se amarem. Então a fraternidade legítima reinando acima das nossas preocupações egóicas, que o grande problema da religião é o ego, né? Sempre foi e tem sido até hoje. O grande problema das religiões é o nosso ego. É o nosso ego desequilibrado, né? Inchado,
todos os defeitos, né, são frutos do ego desequilibrado, né? Isso tem pesado sobre as religiões. Então, vamos ver daqui. É, então, em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista, quer dizer, a morte vai surpreender o materialista, mas vai surpreender também o religioso que usou o discurso da religião é, para dissimular a indiferença que lhe povoa o mundo íntimo. Quer dizer, nós podemos usar também a religião como máscara, também a religião para nos escondermos. Nós podemos usar a religião também nesse propósito. Podemos usar Jesus para nos escondermos. Veja bem, usarmos não a aplicação dos ensinamentos de Jesus, mas usar o discurso de Jesus. Eu posso falar um discurso redondinho, eu posso falar do jeito que eu li lá, eu reproduzir o discurso, uma belezinha. Só que a minha prática está longe do discurso, né? E eu posso me esconder por detrás desse discurso. Numa reunião mediúnica, por exemplo, qualquer espírito leviano pode chegar com o discurso todo prontinho lá. E começar a falar, e o discurso está redondinho. Só que o sentimento que ele passa, a vibração que ele passa, não vai ser a mesma de um espírito elevado. Não será a mesma de um espírito de luz. Por isso que os médiuns têm que estar atentos, né? Para separar o que é o discurso e o que é a energia, né, que a pessoa está passando. Tá? Então vamos ver aqui. Não julgueis. Oh, desculpa. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. O esforço só da gente, do verbalismo, né? A fé não está consagrada ao menor esforço. Né? Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento. Seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Né? Rosarinho, meus queridos, vede se os espíritos são de Deus. É isso aí, né? Separar o joio do trigo, né, Rosarinho? Então, olha só, nós que trabalhamos, né, dentro da religião, assim como na ciência, a religião tem a sua função também, o seu trabalho específico, a sua força equilibrante, para a harmonia da mente humana. Tá? Então a religião tem a grande importância. Tá? Assim como os médicos, os remédios, os tratamentos vários no campo terapêutico, a religião e todos aqueles que trabalham no meio da religião têm a sua importância para o equilíbrio da mente humana. Tá? Até o Jung fala, a Joana de Ângeles nos chama a atenção disso no livro Triunfo, Triunfo Pessoal. No livro Triunfo Pessoal, né? Ela fala da importância da importância até mesmo da confissão, o caráter terapêutico da confissão, né? Assim, quer dizer, o pessoal católico, as penitências, né? Vai lá, se confessa, tem as penitências. O Jung, ele já falava a respeito disso, e a Joana de Ângeles confirma isso, né? Do valor terapêutico disso. Tem um valor libertador. É lógico que mais importante do que confessar e receber as penitências e a pessoa se sentir melhor com isso, é logicamente a pessoa analisar, raciocinar, né? Tentar entender os motivos que levaram a pessoa a errar, pedir desculpa
para com quem ela errou, quer dizer, é todo um trabalho que é importante também, mas não deixa de ser importante a religião. A religião tem caráter libertador, né? Se ela não é tão castradora, ela acaba tendo um caráter muito libertador. E até quando ela é castradora, conforme diz a Joana de Anjos lá no Triunfo Pessoal, né? Também tem a sua função. Até quando ela é castradora, também tem a sua função. Porque tem muita gente, o pessoal todo que vai para as religiões mais castradoras, eles estão buscando algo que os proteja, buscando algo que os controle para que eles não se deixem entregar às viciações, não se deixem entregar a problemas que seriam mais graves ainda, né, do que os fatores castradores da religião. Vocês entendem, pessoal? É muito interessante, vocês podem, eu sei que é polêmico isso, mas vocês podem dar uma olhadinha lá no Triunfo Pessoal. A Joana de Anjos faz um estudo muito profundo a respeito de algumas religiões, né, e da função que elas têm, tá, sobre o psiquismo do ser humano. Tá? Por isso que nós não podemos tirar a verdade das pessoas, não podemos tirar as motivações delas para frequentar essa ou aquela igreja, porque para ela está bom isso, e é o melhor então para ela no momento, né? Às vezes a gente tira uma muleta que a pessoa tem e você não tem nada para colocar no lugar, que ela aceite. E às vezes ela cai no vazio, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então continuando aqui, né? Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside à existência. Olha só, mais ou menos aquilo que eu estava falando da Joana de Anjos. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões. Para nós, para qualquer pessoa que se afeiçoe à religião, nós vamos ter aí um esforço de evolução moral. Por que evolução moral? Porque a evolução moral, ela sempre fala da superação dos instintos. A gente está evoluindo moralmente quando a gente é capaz de superar os instintos, né? É não deixar que os instintos predominem, né? Então, é muito importante, né, para superarmos os impulsos irresistíveis da animalidade. Tá? Jesus, por isso, não confinou os seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Tá? Então, inclusive, aproveitando aqui que o Espírito Eusébio estava falando, né, a respeito das atitudes adorativas, eu estava vendo ontem mesmo um dos livros do Divaldo, um dos últimos livros. Deixa eu ver qual livro que é. Agora eu não vou conseguir pegar aqui. Eu estava vendo um dos livros do Divaldo que o espírito orientador lá do Manuel Filomeno de Miranda está falando a respeito. Oi, Flávio, um abraço. Está falando a respeito de não. Ele fala assim, por isso que nós não podemos permitir que os nossos irmãos espíritas caiam no erro de ficarem endeusando personalidades, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, transformando os seus templos, os seus túmulos em romarias, para que fiquem acontecendo milagres, né, em torno dos túmulos, né, de certas personalidades. Então, muito interessante a opinião, né? Porque a gente tem uma mania de ficar endeusando trabalhadores e médiuns e a gente tem uma mania, viu, pessoal? Que para que fazer isso? São seres humanos, são trabalhadores. Nós admirarmos o seu trabalho, né? Nós até procurarmos ter esse estímulo. Puxa vida, que uma pessoa trabalhou, né? Uma pessoa digna, eu quero ser assim também, né?
Isso é positivo, como modelo, né? Mas quando começa a entrar no campo da adoração, né? Começa a entrar nesse campo meio fanático, do culto a certas personalidades espíritas, e, né, encarnadas, desencarnadas, aí já começa o grande problema, pessoal. Que a gente tem caído nesse erro, a história inteira aí a gente tem caído nesse erro, né? Construindo ídolos de barro que logo se quebram, né? Então, aí eu lembro até que hoje eu estava vendo, eu estava vendo na, eu estava vendo na UOL lá aquela pesquisa que saiu, né? Uma pesquisa, não sei se é na Inglaterra lá, falando do elogio aos filhos, né? O elogio aos filhos gerando uma distorção, gerando uma egolatria nos filhos, né? Uma pesquisa demonstrando que eles crescem mais frágeis e ególatras, né? E eu falei, poxa vida, tá vendo? É a comprovação do que o Emmanuel tem falado esses anos, essas décadas todas aí, que o elogio pessoal é um veneno diferente, né? Tá aí a comprovação disso, né? Os pais que ficam elogiando muito os filhos acabam prejudicando a personalidade dos filhos, né? Então, é isso. Essa adoração, tanto a familiares quanto a amigos ou personalidades, essa adoração, né? Isso aí acaba causando mais problema do que solução, né? A Tânia, em qualquer circunstância, quando isso ocorre, dá margem para futuras decepções. Exatamente, esse endeusamento, por quê? Porque somos seres humanos e logo teremos as nossas quedas, teremos as nossas falhas, né? Então não vale a pena a gente. Tem uma frase do Emmanuel que ele fala assim: nem paixão aos amigos é amor, e nem ódio aos inimigos é justiça. Acho fantástica essa frase. Nem paixão pelos amigos é amor, nem ódio pelos inimigos é justiça. Mas são as distorções que a gente costuma colocar na nossa vida, né? Na nossa mente. Então vamos continuar aqui. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Né? Quer dizer, está falando como é que Jesus se pautou, né? Ele não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Né? Jesus não ficava lá, você tem que fazer assim, faz assado, né? E se sair disso, né, aplica uma punição. Jesus não fez nada disso, né? Ele pedia amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Né? Então vamos lá. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá bom o som aí? Tá normal? Ok, né? Tá jóia. Então continuando, né? Aproximando-se de Madalena, não não extravaga em baldas conversações. Extravagante, né? Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Zaqueu era o cobrador de impostos lá, né? Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis. A mulher samaritana é a mulher do poço lá do poço de Jericó? Acho que é, né? O poço de Jacó. Acho que o poço de Jacó, né? Poço de Jacó lá, né? Para tirar água pura, né? Aquela mulher samaritana que tinha tido vários maridos já, né?
Então Jesus começa a conversar com ela, mas Jesus não entra em polêmica com ela, né? Ele não desce as contendas inúteis, né? Impressiona-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia para que busque as fontes eternas, né? Porque Jesus, conversando com ela, pediu que desse água para ele, né? E aí Jesus fala assim, ó, se você soubesse, né, a água que eu tenho, que eu posso te dar, né? Aí ela falou assim, mas se você não tem nenhuma caneca, como é que você vai me dar água, né? Jesus estava falando da água viva, né? Falando que ele podia dar água viva para ela e tal, que ia matar a sede para sempre. E ela falou assim, mas você não tem nenhuma caneca, como é que você vai me dar essa água viva, né? Aí Jesus fala assim, né? Cadê o seu marido? Né? Onde é que está o seu marido? E aí ele fala assim, olha, esse aí não é o seu marido, né? E não é o primeiro, né? Já teve outros maridos, né? Aí a mulher fica impressionada, né? A mulher fica impressionada, fala, nossa, eu vejo que você é profeta mesmo, porque você deu uma olhada em mim, você já sabe toda a minha história, né? Já sabe todos os problemas que eu tenho vivido, tal, a vida que eu tenho levado, né? O Elcio aqui colocando, a mulher samaritana só não sabia que quem falava com ela não discriminava ninguém nem fazia acepção de pessoas. E Jesus estava ali oferecendo da água viva, né? Exatamente, isso aí. E a mulher ficou tão impressionada que ela foi avisar todo mundo lá na cidade mais próxima lá que havia um profeta ali, que Jesus estava por ali. E o pessoal foi tudo atrás de Jesus. Poço de Jacó, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Então falou do Zaqueu, né? Da mulher samaritana. Fazendo abandonar o velho cântaro da fantasia, né? Para que busque as fontes eternas, né? Porque a água que ele queria dar era água, né, que descedentava a sede, né, de renovação espiritual, né, pessoal? É isso aí. Era para o espírito, né, não era para o corpo, né? Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social, baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Né? Como é bonito, né? A gente lembrar disso, né? Como é bonito, eu acho comovente, né? Cada encontro de Jesus, né? Para cada pessoa, para cada problema, uma solução diferente, um remédio diferente, né? Porque para cada problema a origem era espiritual. Mesmo que problema do corpo, né, Diana? Mas a origem mesmo do problema era espiritual. Né? Leprosos, paralíticos, cegos, surdos, endemoniados, mas o problema era sempre. Todos os nossos problemas são de origem espiritual. Né? Sempre começa no espírito e alcança a matéria. Né? Então, Jesus sempre distribuindo a fraternidade pura e os elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Né? Emmanuel diz que Jesus chegou no final da sua existência ao lado de dois cleptomaníacos pertinazes. Né? No livro Seara dos Médiuns, quando ele fala da obsessão em Jesus, que Jesus passou a vida inteira cercado por obsediados e obsessores. Né? E aí ele vai narrando os vários episódios na vida de Jesus, demonstrando como ele era assediado pelos obsessores, que não o obsediavam, mas obsediavam as pessoas que estavam ao redor dele. Inclusive os próprios
Os próprios discípulos, né, dele, né? E chegou a falar para o Pedro, Pedro, toma cuidado que o Satanás está querendo te joelhar, né? Está querendo pegar você, está querendo escolher você aí para servir para ele. Satanás é entendido como um espírito infeliz, né? Espírito necessitado, né? Não como aquela figura mítica que as religiões trataram, né? Acabou influenciando Judas, né? Influenciou quase que todo mundo lá, sobrou pouca gente lá, né? No final das contas, na crucificação mesmo de Jesus, estava Maria, estava Maria de Magdala e João, né? Então vamos lá. Então, por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor, né? Até o Dimas pediu para ele, né, o bom ladrão, né, que lembrasse dele ao adentrar do paraíso, né? E, e Jesus falou que ele estaria com ele, né? Estaria com ele. Não quer dizer que ele ia para o mesmo lugar que Jesus iria, né? Logicamente, mas que pelos sentimentos dele e pela sinceridade da busca dele, ele iria para uma situação mais confortadora, né? Muito interessante isso. Então vamos lá. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Então, após todos esses exemplos, né, pessoal, que a gente esteve analisando aqui, como é que nós hoje vamos invocar o nome de Jesus para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Né? Como que nós podemos fazer isso? Se toda a vida de Jesus foi um estímulo, né, à elevação, à fraternidade, à caridade, à cura das pessoas, o levantamento moral das pessoas, né? Com que objetivo, como que nós trabalharíamos contra isso, gerando a separação, gerando a discórdia, a maledicência? Não dá para entender, né? Não faz sentido isso, né? Então, estaríamos sempre em contradição, né, quando agíssemos assim, né? Estaríamos sempre em contradição com o próprio Evangelho, né? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Quer dizer, como é que nós vamos apoiar em Jesus? Né? Como é que nós vamos usar? Que sofisma que nós vamos usar para torcer os ensinamentos de Jesus, de modo que a gente consiga usar esse discurso para gerar a discórdia, para gerar o ódio? Vocês percebem? Olha como é que nós conseguimos agir às vezes. Por isso que a Joana de Ângeles fala que esse mecanismo é o mecanismo de defesa de maior gravidade do ego. Qual o mecanismo de defesa? A racionalização. E veja bem, pessoal, racionalização é diferente de raciocinar. É diferente de raciocinar. Todos nós devemos raciocinar. Racionalizar é diferente. O que é racionalizar? É a gente torcer as verdades para parecerem mentiras e torcemos as mentiras para parecerem verdades. Porque a gente quer. Então aquilo que é certo eu faço parecer errado, porque eu quero. E aquilo que é errado eu faço parecer certo, para ser aprovado pela minha consciência. Que a minha consciência ela não iria aceitar. Mas eu uso de algumas desculpas, né, Wilson? Eu uso de algumas justificativas, aparentemente plausíveis, para ver se passa pela alfândega da consciência, né? E às vezes a gente dá um jeitinho de passar pela alfândega da consciência. Usa um jogo de palavras, é isso aí, né? Faz um somebody love, né? Como diria o aluno do professor Raimundo lá, né? Faz um somebody love, né?
E enganamos a nós mesmos. Por isso que é o mecanismo de maior gravidade do ego, é o sofisma, né? Porque, veja bem, pessoal, só para a gente terminar aqui, tudo que a gente está fazendo aqui é tentar entender, discernir o certo do errado, o bom do ruim, o saudável do patológico. Tudo que a gente está fazendo é exercitando a nossa capacidade de discernir. Só que quem usa muito a racionalização acaba enganando a si mesmo, acaba acreditando no que na verdade que ele diz que é verdade, né? Acaba acreditando nas mentiras que diz, né? Vocês entendem? Então, a pessoa acaba perdendo o referencial de saúde, o referencial do que é realmente certo e do que é errado, né? Sendo que toda a nossa evolução hoje diz respeito a nós, de nós refinarmos a nossa capacidade de discernir. Você vê, Emmanuel tem aqueles 4 livrinhos, né? Emmanuel tem aqueles 4 livrinhos lá, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz, né? Você pega ali, tem centenas e centenas de passagens, centenas e centenas de análises, todas elas muito, muito profundas. Para quê? Para que a gente analise cada situação do nosso dia a dia, não é, pessoal? Olha a capacidade de discernir, né? De sermos mais profundos nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? Mas aí a gente começa a usar os mecanismos de defesa aqui com a racionalização, a gente atrapalha tudo. A gente atrapalha tudo, a gente prejudica toda a nossa capacidade de discernir, né? Tá? Pessoal, vamos dar uma parada aqui. Vamos finalizar, né? Por aqui o nosso estudo de hoje. Semana que vem a gente continua, né? Tá? Vamos fazer a nossa prece, convidando a todos que estão no Pautalk, na sala virtual, também os nossos irmãos que estão assistindo do streaming, né? No Facebook, também a espiritualidade que está em torno de nós, os necessitados que durante essa 1 hora estiveram recebendo auxílio e ainda estão fortalecendo a própria fé, relembrando Jesus, aproveitando a luz que é gerada pela oração, pelo estudo, pelos nossos pensamentos irmanados numa única vibração, pela conexão, pelo hífen de luz que se faz em contato com o mundo espiritual, em contato com as estruturas espirituais, em contato com as correntes elevadas de pensamento que perpassam os nossos corpos, perpassam os espaços e se propagam infinitamente por todos os campos do universo, unindo todos os seres, todas as criaturas, filhos de Deus, para que juntos possamos ascender a Deus, único caminho de saúde, único caminho de felicidade real, de encontro com a verdade, porque Deus, nosso Pai, nos ama a todos, independente de religião, independente da nossa condição pessoal, social. Que possamos, Senhor Jesus, retornarmos agora para os nossos lares, que possamos permanecer com os nossos familiares e sentindo ainda a fragrância, Senhor, do Teu Evangelho, dessas imagens tão cariciosas que foram evocadas pelo palestrante. Obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco. Que assim seja. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho. Obrigado, Tânia, Diana, Rosarinho, Elcio, Marcinha, Fernando, Wilson, Ana Cláudia, Flora. Obrigado a todos que estejam no Facebook também e a todos que venham assistir esse material gravado, tá?
recebam o nosso abraço aí onde estiverem. Fiquem com Deus, viu? Tenham um excelente final de semana. Até mais.